Salve, meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nessa noite de hoje. Meus irmãos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Pela misericórdia, pelo fôlego de vida, pelo amor dele, que é tão grande, né? Agradecer pelo Espírito Santo que nos direciona no caminho, na palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecer Jesus Cristo, porque morreu por nós para nos salvar. Ó, meus irmãos, eu venho trazer uma palavra nessa noite que seja para edificação de cada um que há de ouvir, para mim também, palavra de ensinamento, né, os versículos bíblicos. Vamos estar fazendo um estudo na palavra, pedindo a orientação, porque lâmpada para os nossos olhos é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos, que nós possamos compreender, que Deus o abençoe a cada um que há de ouvir essa mensagem, que possa alcançar a todos vocês, ao coração e à mente de vocês, que possa abrir o entendimento, porque é o Espírito Santo que convence a cada um que há de ouvir a mensagem. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, agradecendo o Senhor por estar tendo essa oportunidade, porque o Senhor diz assim: vós sois a luz e o sal desse mundo, então nós devemos orar por todos, pela nação, né? E pedir o direcionamento da palavra do Espírito Santo para iluminar as vidas, né? E eu vou estar trazendo aqui um versículo que está escrito em Deuteronômio, que diz assim, ó: a bênção e a maldição que o Senhor põe sobre a escolha de cada ser humano na sua vida, né? Que Deus dá, para que nós possamos escolher. E aqui diz assim, no versículo 26, né? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aí cabe a cada um escolher, né? A bênção, o Senhor diz assim: a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? Então é simples, aqui o Senhor já está falando: se você me amar de todo o coração, me buscar, me achará. Se cumprir meus mandamentos, essa é a bênção que tem. A bênção vem a partir daí. Mas se desviar do caminho e seguir outros deuses, outros pensamentos errados, as coisas, vem a maldição. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos que a gente está vendo que é decisivo, né? Para a humanidade e para a nação, né? Então, meus irmãos, aqui o Senhor já deixa bem claro. E aí eu vou estar trazendo aqui uma passagem aqui para que nós possamos compreender sobre essa questão da bênção e da maldição que está relacionado na palavra do Senhor, para nos alertar, né, meus irmãos? Porque eu fui chamado pela misericórdia do Senhor para proclamar o Evangelho, como a palavra diz, né? O Senhor chama nós, nos liberta, para nós dar testemunho do amor de Deus, da presença do Espírito Santo na nossa vida, né? E alertar os nossos irmãos, ser luz, né? Ser luz e sal nessa terra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui eu vou estar trazendo outros versículos que está escrito aqui em Ezequiel 14, mas eu peço que os irmãos entendam, prestem atenção nesse versículo. Eu vou ler o versículo 13. Versículo 13, número 13, que está escrito aqui no versículo, né? O que diz a palavra? Olha, meus irmãos, diz assim, ó: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim e se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Cortar homem e animais quer dizer, será abatido, né? Vai morrer. Homem e animais dessa terra, né? Então ele está falando, o Senhor está falando com o profeta Ezequiel, né? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão. Virá fome, né? Virá desgraça, destruição, né? E enviarei contra ela a fome, e cortarei dela os homens e animais. E a gente vê em volta como está, né? A nação que não obedece os mandamentos do Senhor, né? E preste atenção, meus irmãos. Curiosamente, né? Como diz aqui, né? Número 13, né? Que Deus está advertindo. E aqui no 14, a palavra diz assim, no versículo 14: ainda que estivesse no meio dela estes três homens,
Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Ou seja, que tivesse eles, Noé, Daniel e Jó, só livraria as suas almas pela justiça. Qual a justiça? Pela bênção da palavra de Deus, pelo temor ao Senhor, pela obediência a Deus. Então, essa passagem já nos dá uma visão, né, das coisas, né? Nos ensina o que está acontecendo no mundo, que há uma guerra espiritual, né? Que há uma guerra, uma batalha, e muitos estão cegos espiritualmente. Muitos não estão vendo o que está acontecendo, né? O que está em jogo, muitas vidas, né? Que um mau governo leva todo o país à destruição. A imagem da estátua de ouro aqui no 13 diz assim, Daniel: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Misaque, Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Nabucodonosor lhes disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Misaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quando ouvides o som que será tocado, ele falou, né? Ordenou aqui para que eles se ajoelhassem, né? Então no 16 aqui, responderam Sadraque, Misaque e Abidnego, e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém, meus irmãos? Então entenda isso. Entenda isso. No 13 aqui de novo, a fúria do Nabucodonosor, né? Querendo obrigar esses três jovens, Sadraque, Misaque e Abidnego, a adorar a imundícia dos deuses dele, a estátua de ouro dele, as coisas do mal, né? O engano. Eu creio que os meus irmãos estão compreendendo essa passagem. Mas Deus os livrou na fornalha, né? E para completar essa palavra, para que nós possamos compreender, glória a Deus, vamos aqui para o Apocalipse agora. Está lendo alguns versículos para que os irmãos entendam o que a palavra vem nos falando. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro da palavra, pregando aqui, para que Deus possa abrir o coração e a mente de alguns dos irmãos, como a palavra diz, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, né? Aqueles que já endureceram o coração, que não está aberto para entender, é muito triste, né? Mas aqueles que hão de entender, vai compreender, porque é Deus que vai dar o propósito, é o Espírito Santo que confirma, porque o Espírito Santo, ele não é de confusão, mas ele é de paz, de longanimidade e de discernimento, né? Então, meus irmãos, só para complementar essa passagem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá de novo, para o número 13 aqui, Apocalipse 13, a besta que saiu do mar, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta a seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aqui é um tempo de governância, né? Do reinado do anticristo, que a palavra nos ensina, né? E o dragão, o grande dragão, a gente sabemos que aqui na Bíblia, se a gente puxar por dia de hoje, a gente sabe que é a China. Ela é o grande dragão vermelho. É bem claro. E o 13 aqui, o número, sabemos que é um partido que está tendo, né? Está concorrendo às eleições, que vai ser amanhã já decisivo. Então, automaticamente, se esse partido ganhar, vai entregar para o dragão, né? O dragão, que é a China. E a China vai trazer de novo também, dar o poderio de novo para esse partido, né? E aí, a gente sabe para onde vai se caminhar, né? Deus está no comando das nossas vidas, meu irmão. Mas aqui fica bem clara a palavra, mais uma vez nos mostrando, né? Então, a palavra diz: aquele que tem
ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Porque o Espírito de Deus que fala à igreja é aqueles que temem ao Senhor. E aqui, só para complementar, a gente já sabe, né? A revelação da palavra que nos mostra, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E só para fechar, eu vou ler aqui Apocalipse 22, o que está escrito. Número 22 da promessa da palavra que nos diz: o rio da água da vida. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Amém? Até aqui, meus irmãos, essa palavra, né? Essa palavra, esses versículos que eu passei, aleluia, glória a Deus, para que meus irmãos compreendam. Então, meus irmãos, um momento, né, decisivo para toda a nação, todo o povo. Só tem dois lados. Naquele grande dia o Senhor falar que vai vir com grande poder e glória e chamará os bodes à esquerda e as ovelhas estará à direita do Pai. Então, eu compreendo pela misericórdia, pelo Espírito Santo, a palavra está nos ensinando. Então tem uma parte também que diz, né, sai dela, povo meu, sai dela, para que vocês não venham participar da ira que há de cair sobre eles, né? Então, se você está desse lado, meu irmão, sai dele enquanto há tempo, porque esse lado aí é apoio à morte, é apoio à ditadura, é apoio tudo que é errado, tudo que é contra a palavra de Deus. É, como a palavra já diz, apoia esse lado aqui a Nabucodonosor. Então muitos estão cegos espiritualmente por falta de conhecimento, muitos dos meus serão enganados, como a palavra diz. Então eu vivo conforme a palavra, princípios bíblicos, meus irmãos. Então, só para fechar essa passagem aqui, eu oro para que Deus abençoe, abra os olhos daqueles que estão nesse lado aí, porque a responsabilidade é de cada um, mas Deus vai livrar os seus pela sua justiça, a justiça pelo temor. Então eu oro para que Deus abra o coração e a mente de vocês, que dentro da palavra vocês viram o que a palavra falou aqui, meus irmãos. Então, tire a sua conclusão dentro da palavra, peça confirmação ao Espírito Santo, a Deus que Ele vai te mostrar. E eu pedi confirmação para passar essa mensagem para os meus irmãos. Então, sobre a palavra aqui, eu já observei. Então, seria contra o princípio bíblico, seria contra a palavra de Deus eu votar nesse partido aí, da esquerda. Porque é tudo contra a palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, eu deixo a minha opinião dentro da palavra. E eu amo a todos como Jesus me ensinou a amar. Orai pelos que te perseguem, pelos que te maldizem. Seja a luz e o sal desse mundo. Então eu estou fazendo a minha parte, mostrando dentro da palavra. E tenho muitos dos meus parentes que escolheram esse lado. E naquele grande dia só haverá dois lados. E já começa desde agora, né? O joio e o trigo vai sendo separado, né? O bode das ovelhas. E põe a confiança somente no Senhor. Mas observa a árvore pelos seus frutos, as coisas que estão acontecendo. Então tudo aquilo que vem para impedir a liberdade do servo de Deus, de uma pessoa, não provém de Deus, porque Deus chamou o homem para ser livre, para ser liberto. Então, um país ditador, tudo isso traz a destruição, o controle do mau governo leva todo o país à destruição. Então, eu oro que Deus abençoe a vida de vocês, que o amor de Jesus Cristo possa estar no coração de vocês, que o Espírito Santo possa iluminar o caminho de vocês, para depois não chorar, não se arrepender pelas atitudes, pelas decisões erradas, porque cada decisão há uma consequência. Amém? Então eu estou convicto, eu estou pleno e convicto da minha escolha. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade, porque Ele disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu ponho a minha confiança no Senhor, porque Ele é quem me livra. Ele é quem livra de todo mal. E também sei o lado que protege os princípios bíblicos conforme a palavra. Seria contra o princípio bíblico se eu voltasse no lado esquerdo. Só isso que eu deixo bem claro. E creio que muitos dos meus irmãos vão sair do engano e vai vir para a luz, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque é o Espírito Santo quem sonda o coração e a mente do homem. O que precisamos é do amor de Jesus.
Amém, meus irmãos. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz estejam com vocês. Amém. Glória a Deus.